O que faz você permanecer nessa relação que não te faz bem? Meu nome é Tatiane Kalauskas e se você gosta de conteúdos relacionados ao autoconhecimento, se inscreva aqui no meu canal. Quando a gente fala de permanecer numa relação, mesmo que essa relação não esteja fazendo bem, a gente precisa olhar para alguns pontos que são bem importantes para você entender. O primeiro deles é você se sentir de alguma forma dependente dessa relação. Quando você se vê muitos anos ao lado dessa pessoa e muitas vezes condicionado ou condicionada a não apenas a relação emocional e a dependência emocional em si, podem haver outros tipos de dependência, como dependência financeira muitas vezes. Quando você se vê num contexto desse, imaginando que não consegue viver sem essa pessoa, ou sem esse contexto, o qual você está inserido ou inserida, você acaba se prendendo bastante nessa relação. Isso faz com que, diante do tempo, você não consiga mais se perceber sozinho. E assim, os anos vão passando e cada vez você se vê mais preso dentro dessa relação. Um outro ponto que é bem importante da gente observar é quando existe o medo de recomeçar. Às vezes a gente prefere enfrentar a dor que a gente conhece do que de fato tentar enfrentar uma dor nova. Optamos muitas vezes pelo conhecido. E quando a gente faz essa opção, não consegue nem inclusive, de repente, aumentar o nosso repertório para outros problemas que poderíamos passar. Preferimos passar pelos problemas conhecidos e permanecemos muitas vezes inseridas nesse contexto, justamente com o receio de enfrentar o novo. Um outro ponto bem importante quando a gente olha pelo porquê permanecemos em algumas relações difíceis é o ponto em que muitas vezes acreditamos que o amor dói. Achamos que muitas vezes, para se amar, esse amor ele tem que ser intenso e doloroso. E esse pensamento condiciona você a relações, inclusive nesse formato. Às vezes relações abusivas. Se você acredita que o amor é uma construção nesse sentido, dificilmente, sem o autoconhecimento, vai conseguir transpor essa barreira. Vai acabando sempre se inserindo em relações bem semelhantes. E isso acaba gerando aí um contexto bem ruim, porque se o conhecido é um amor que dói, como é que eu vou conhecer um amor que não dói? Outro ponto bem importante para que a gente possa observar é quando se acredita e vive de recordações. Quando você gosta de pensar no começo dessa relação, enquanto, nossa, a relação era tão boa, aquela pessoa sempre estava ali e fazia coisas que de repente eu gostava, mas ao longo do tempo a relação vai se modificando. Quando você fica muito preso ou presa dentro dessas situações de como era o princípio relacional, às vezes a relação não amadurece da forma como ela tinha que amadurecer. É possível se manter pequenos pontos aí desse recomeço. Só que, quando existe um condicionamento apenas a pensar como era, eu não consigo olhar para o hoje. Eu não consigo amadurecer a minha relação em como ela pode ser hoje. Então, busque não se prender a este passado e entenda como é o contexto relacional hoje. Um outro ponto é quando você costuma perdoar sempre. Acaba perdoando tudo o que acontece.
Se a pessoa que está com você comete uma falha, você vai lá, perdoa. Só que dentro de você, acaba carregando mágoas, carregando arrependimentos. E a situação da relação fica bem mal resolvida. Nesse sentido, quando você está carregando tantas coisas, tantos fardos relacionais, pode ser que você vá se acostumando a perdoá-los e vai inclusive condicionando a outra pessoa a entender que ela pode cometer as mesmas falhas com você. Para toda relação, uma boa comunicação é imprescindível. Entender o que o outro pensa, como sente, o que acredita, quais são os valores. São informações importantes para que haja reajuste dentro da relação. Para você conseguir também dizer o que é importante para você. Não apenas saber o que é para o outro, mas principalmente também para você. Se conhecer e saber delimitar, ou seja, contar quais são os seus limites. O que para você é legal, o que não é. São norteadores importantes dentro de uma relação. Faz com que, inclusive, a relação seja mais duradoura, porque uma vez que você conhece seu parceiro ou parceira e você se conhece bem, as coisas ficam mais claras e não precisa haver tanta discussão. E sim, mais um movimento de comunicação para que vocês possam sempre se conciliar. São pensamentos aí importantes para que você possa entender o que faz permanecer dentro de uma relação. Se você hoje se encontra num relacionamento que não é um relacionamento bom para você, ou se você se encontra dentro de alguns pontos desses que eu falei, que eu trouxe aqui, reflita sobre a sua vida, busque entender-se, busque pelo autoconhecimento. Sempre é um grande norteador para a vida.